Porto e Negócios, patrocínio Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Apoio Grupo Gelog, Grupo Iaman. Apoio institucional Concais, Porto de Santos. Realização Santa Cecília TV, 22 anos. Olá, está no ar Porto e Negócios, nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana recebo aqui nos estúdios da Santa Cecília TV a advogada especialista em direito ambiental, Maria Cristina Gontijo. Maria Cristina, obrigado pela tua presença, um prazer enorme te ter aqui pela primeira vez aqui no Porto e Negócios. Eu que agradeço, Maxwell. Para mim é uma honra muito grande estar aqui debatendo temas tão relevantes para a nossa região e um programa que tem uma relevância não só regional, mas também nacional e internacional. Eu mesma vejo no YouTube algumas vezes as edições que eu não posso acompanhar na televisão. E vou aproveitar a oportunidade para entregar um livro que acabei de lançar junto com outros autores. É um livro da temática de direito marítimo, portuário e aduaneiro, e nele eu tive a oportunidade de colaborar com o meu sócio para a parte de ambiental marítimo. Já deu para perceber, fica aí uma boa dica de uma boa leitura para que você possa ter na cabeceira da sua cama. A minha segunda convidada desta semana é Valéria Ruopolo, diretora da AIUCA. Valéria, obrigado pela tua presença, um prazer enorme te ter aqui juntamente conosco pela primeira vez também no Porto e Negócio. Já deu para perceber que o programa dessa semana é delas, né? Obrigada, Maxwell. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero trazer um pouquinho de conhecimento sobre a fauna, né? E a gente conversar um pouquinho sobre o meio ambiente. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Como você já percebeu, o tema que nós vamos debater aqui nesta semana é o meio ambiente, um tema extremamente importante para o nosso segmento portuário. Para iniciar o nosso debate, eu quero questionar as duas especialistas nesse tema. E aí eu vou pegar a opinião, evidentemente, das duas. Maria Cristina, vou começar por você. Como é que está a relação do porto para com o meio ambiente? Bom, nós sabemos que o porto chegou antes da preocupação com o meio ambiente, né? Mas nos últimos anos, inclusive o escritório vem atuando muito nisso, na consultoria voltada para a compliance ambiental, tanto as recomendações internacionais quanto a legislação interna, a legislação ambiental nacional, ela vem trabalhando muito as obrigações voltadas para a sustentabilidade e os portos não estão de fora disso. O que se percebeu foi um avanço, ainda falta se fazer, mas já percebemos um avanço grande aí, tanto na esfera pública quanto privada, relacionado ao cumprimento das obrigações em relação aos portos, no que diz respeito à agenda ambiental. Valéria, a gente sabe e se fala muito, eu acho que é uma palavra de moda hoje, essa questão do compliance, né? Sim, todas as empresas buscam muito este ponto, que é um ponto importante. Muitas vezes gera muita confusão, mas evidentemente eu acho que é o follow que a gente precisa fazer. Na tua visão, como é que está essa relação do porto para com o meio ambiente e de que maneira a AIUCA contribui neste tema tão relevante nos dias atuais, né? Sim. Que eu posso colocar, assim, que eu vejo também que existe uma preocupação muito maior, né, e uma evolução na preocupação com o meio ambiente e principalmente com as questões da fauna, né? Com relação ao compliance, a gente sabe que existe uma legislação nova que exige que os portos tenham a proteção da fauna, principalmente em vazamentos de óleo. E essa nova legislação faz com que, né, os terminais, as próprias embarcações, todo mundo que vem aqui utilize as instalações portuárias tenha uma preocupação muito maior com cumprir, né, as demandas tanto estaduais quanto federais com relação aí à legislação de proteção à fauna. Então, doutora, a gente sabe que hoje
pelo meu entendimento, pelo menos, essa questão do derramamento de óleo, ela diminuiu drasticamente. A gente não tem mais notícias como nós tínhamos no passado. E principalmente em virtude não só do regramento nacional, mas a gente tem aí um comércio internacional, né? A gente recebe, evidentemente, essas embarcações internacionais. Como é que está a legislação, principalmente já que a gente está falando de compliance, da questão do efeito estufa e as consequências absolutas disso tudo, né, para a relação do transporte marítimo e dentro do agronegócio também? Bom, eu vou fazer um parênteses, Maxwell, rapidamente, Claro. Para falar um pouco sobre a IMO, que é o principal organismo internacional que rege essa questão da preservação do meio ambiente em relação ao transporte marítimo. A IMO, a Organização Marítima Internacional, ela é uma agência da ONU especializada na segurança da navegação e na prevenção por danos ocasionados por poluição de navios, né? Poluição especificamente causada por navios. Então, de fato, o derramamento de óleo não é que seja um tema superado, mas hoje as tecnologias utilizadas, e a IMO ela tem sido muito rigorosa com esse tipo de prevenção, né? A gente pode dizer que a gente está muito melhor situado na questão preventiva do que corretiva hoje em dia? Hoje a prevenção, ela pode até dizer mais do que hoje a prevenção, ela vem sendo a chave do bom negócio, porque se a sua empresa ela é uma empresa suja em todos os sentidos, ela é uma empresa que não aplica um plano de preservação, enfim, de prevenção, ela é uma empresa que os investidores não vão querer investir, tanto os internacionais quanto os nacionais. E vejo o que aconteceu, se a gente pegar uma cronologia dos principais acidentes que ocorreram aí relacionados a derramamento de óleo, essas empresas elas tiveram prejuízos inestimáveis, porque o dano ele não dá para mensurar não é só financeiro, né? Dano de imagem também. Justamente, né? São danos que acabam trazendo um prejuízo permanente para a empresa. Significativo. Em relação já à questão do efeito estufa, essa foi uma preocupação que surgiu na própria IMO, que ela tinha um foco muito voltado para a prevenção de poluição por óleo, que de fato foi um tema que está em pauta há mais de décadas, né? A gente discute isso rotineiramente. Desde os primeiros grandes acidentes, como o Exxon Valdez, que foi talvez a maior catástrofe ambiental relacionada a um navio até o dia de hoje. Tivemos outros grandes, né? Prestige, Torrey Canyon. Eu acho que o maior, desde aquele, a IMO ela tomou muitas medidas. E de 2000, 2005 para cá, a IMO ela teve essa preocupação com a questão do efeito estufa. E desde então surgiram o que a gente chama de guidelines, né? Surgiram várias rodadas relacionadas à poluição atmosférica causada pelos navios, que de fato existia e existe. Sim. E de lá para cá, as guidelines, né, os anexos da IMO, eles estão prevendo medidas para reduzir esses impactos do efeito estufa. Entre eles, por exemplo, a diminuição do teor de enxofre na confecção dos combustíveis, a aplicação de tecnologia solar para diminuir em 20% aí, mais ou menos a utilização dos combustíveis de navios e, além do efeito estufa, eu vou um pouco mais além. A questão do lastro, da água de lastro também é muito importante. Esse é um ponto extremamente importante que eu ia colocar aqui, porque nós recebemos aí inúmeras embarcações de outros países e a gente percebe que essa preocupação com a água de lastro, ela é bastante prioritária. Sim. Nós conseguimos regular melhor isso, Valéria? Qual é a tua visão? Sem dúvida, sem dúvida. E principalmente por causa da introdução de espécies, né, invasoras em águas brasileiras. Sem dúvida. Então, o governo tem dado uma importância muito, muito grande, né, para a água de lastro. E ela pode vir contaminada com micro-organismos e também pode ter óleo, pode ter outras substâncias que venham a contaminar. A gente acompanhou na última temporada, principalmente no sul do país, através das mídias sociais, esta questão nos cruzeiros marítimos em relação à questão da água de lastro. Sim. A gente pode dizer que a fiscalização está mais rigorosa nesse sentido, Valéria? Então, aí assim, a fiscalização, quando os navios não estão no porto,
né, a gente sabe que ela precisa ser melhorada e existem tecnologias, hoje imagens de satélite, né, que é possível acompanhar e se fiscalizar, mas a fiscalização ela é feita principalmente no porto, né? Mas dentro da tua visão, a gente pode dizer que meio ambiente deixou de ter aquela imagem de custo e passou a se tornar uma identidade de investimento? Com certeza. Vou repetir até o que eu falei anteriormente. Hoje as empresas que querem atuar mundialmente, elas precisam ter uma boa imagem perante os seus investidores. Todo o comprador estrangeiro, quando ele vê que aquela soja que virá do Brasil, ela virá dentro de parâmetros de sustentabilidade, essa soja ela passa a ter um valor de mercado maior. Sem dúvida. Quando o contratante pergunta por qual porto essa soja chegará à Europa, vai ser por um porto que cumpre as normativas internacionais de segurança do trabalho, de segurança ambiental, ou será por um porto que não cumpre essas exigências? Então, para o contratante que vai comprar essa carga, seja ela um minério, seja ela uma commodity agrícola, seja, enfim, uma mercadoria de container, isso interessa. Não é simplesmente mais algo, não, olha, é uma lei que existe aí, não. Hoje, não, mas o uma livre obrigatoriedade mercado, faz parte hoje do core efetivo das operações dos justamente portos no Brasil de um modo geral. Isso decorre do próprio livre comércio, da pressão do livre comércio. Sem dúvida. Eu vou ter que chamar o nosso intervalo. Quando a gente traz especialistas aqui no nosso programa, a gente fica aqui confabulando uma série de perguntas. Eu vou fazer alguns questionamentos, principalmente do impacto do comércio internacional em relação às novas normativas impostas aí pelo governo federal no cenário nacional. Como você bem sabe, nessa temporada de 2019, você pode acessar o nosso site e enviar o teu vídeo falando da tua atividade e também das operações portuárias nos portos do Brasil. Roda a vinheta do quadro Destaque Portuário. Geralmente, um cruzeiro está longe de ser a forma mais ecológica de se viajar. Um navio queima toneladas de combustível e lança resíduos que podem causar poluição no ambiente marinho. Por isso, a empresa japonesa Peace Boat quer contribuir ao máximo com a causa ambiental, criando o navio de cruzeiro mais ecológico do mundo. Com as formas naturais de uma baleia, o EcoShip foi projetado pela Oliver Design Arquitetura Naval, para ser inaugurado a tempos dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Orçado em 500 milhões de dólares, o projeto terá um conjunto de 10 geradores eólicos e 10 velas solares retráteis, prevendo uma redução de 30% na emissão de dióxido de carbono, além de demandar 20% menos de energia de propulsão e 50% menos de eletricidade. O navio terá capacidade para até 2.000 passageiros, que poderão aproveitar 5 decks com jardins que ajudarão a absorver a água extra e um sistema de fazenda vertical que permitirá a produção de vegetais orgânicos para as refeições. Desde 1983, a Peace Boat tem trabalhado com jovens e adolescentes para difundir a cultura de paz e proteção ao meio ambiente navegando pelos mares. E o EcoShip juntará turismo e educação para incorporar totalmente os valores da organização. Estamos de volta com Porto e Negócios. Nessa temporada você também pode acessar o nosso site, escolher um dos grupos de WhatsApp e fazer parte não só com os nossos moderadores, mas também com os nossos convidados para que a gente possa debater o segmento portuário. Esta semana recebo aqui nos estúdios da Santa Cecília TV a advogada especialista em direito ambiental Maria Cristina Gontijo e recebo também Valéria Ruopolo, diretora da AIUCA. No último bloco, nós fizemos inúmeros debates em relação ao tema do meio ambiente e eu quero voltar com uma questão factual que aconteceu recentemente na nossa região e pegar a opinião da Valéria. Valéria, a gente acompanhou uma baleia entrando no estuário aqui, né, no Porto de Santos. A gente pode dizer que todas as medidas adotadas, elas foram medidas
corretas para atuar numa situação tão inusitada quanto essa? Eu não me recordo, honestamente falando, quando a gente teve uma situação parecida com essa aqui na nossa região. Pois é, eu também não me recordo de uma situação semelhante. Porém, eu acho que é importante colocar aqui as ações tomadas, que foi o fechamento do tráfego de embarcações, né? Ela foi adequada, que é para poder evitar colisões com a baleia, e o fato de que veio uma equipe especializada para poder acompanhar a baleia para fora, né? Então, isso também é a medida mais certa a ser tomada, para que o animal pudesse, né, ser direcionado para fora do canal. Então, eu afirmo que sim, as melhores medidas foram tomadas. Melhores práticas adotadas. Isso, as melhores práticas foram adotadas e o animal conseguiu sair em segurança. Então, que bom que deu tudo certo. Quando a gente fala em fauna, a gente sabe que a IUK ela tem uma experiência bastante grande nesse sentido. Quais são os trabalhos que a IUK realmente consegue, né, atender, principalmente dentro do segmento portuário? Muitas vezes o telespectador em casa fica se perguntando, e eu acho que é importante a gente trazer uma informação tão importante quanto essa, Valéria. Muito obrigada. O trabalho que a gente desenvolve, ele envolve a prontidão e a resposta à fauna, especificamente em vazamentos de óleo. Então, a gente tem uma equipe especializada com médicos veterinários, biólogos, oceanólogos, que fica de prontidão na Praia Grande, junto a uma instalação que está preparada e é dedicada à resposta à fauna em vazamentos de óleo. Então, a reabilitação de fauna nessa situação, ela é muito específica, então o tratamento dos animais ele é diferenciado do que um animal que encalha na praia. E a nossa equipe, ela está preparada tanto aqui em Praia Grande quanto em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, e junto com a instalação para responder, seja incidentes nos portos, como também offshore. A gente acompanhou aí o incidente fatídico ali da Ultracargo e também da Copersucar. Doutora, a gente pode dizer que as ações de compensação, principalmente, elas foram adequadas para esses dois acidentes que nós acompanhamos aí de repercussão mundial? Esses danos, eles não tem como você compensar todos os danos, mesmo tomando todas as medidas. É mais ou menos o que acontece no acidente de poluição por óleo. O óleo ele vai ficar ali, ele vai passar anos rodando ali nas correntes marítimas, enfim, se for no estuário, também vai ficar por ali. Então, o dano em si, tanto o caso da Copersucar quanto no caso da Ultracargo, foram danos imensuráveis. Agora, pelo que eu venho acompanhando, as medidas jurídicas foram tomadas, vêm sendo aplicadas e as empresas elas tiveram que tomar as medidas adequadas impostas aí tanto pelo Ministério Público quanto pelo Poder Judiciário e os seguros. O seguro também ele é acionado para poder atuar nesses casos. Eu queria trazer um outro ponto à tona, até em virtude principalmente desses novos decretos que nós temos focados na questão ambiental, principalmente pela assinatura do acordo do Brasil, do polo do Mercosul, né, do grupo do Mercosul, com a União Europeia. E a gente percebe notoriamente que o fomento do agronegócio ele vai ser bastante grande no Porto de Santos. E aí eu preciso questionar a doutora nesse sentido. Esses decretos, eles de alguma maneira vão impactar no agronegócio de alguma maneira e eles terão de se adequar ou a gente pode entender que esses impactos não haverão? Vamos lá, nós temos aí dois pontos para serem tratados. Um é o acordo Mercosul-União Europeia, que é um acordo que há muitos anos vem sendo ventilado, vem sendo trabalhado. Isso é um ponto. E é claro que esses acordos, existem pressões externas que fazem com que para que o acordo seja cumprido. Sim. Então, a questão ambiental, como o Brasil, nós tivemos aí uma transição de governo, enfim, a questão ambiental ela vem sendo pauta de mudanças, de revisões e tem sido alvo de muita atenção.
se fala muito no risco de perdermos o acordo Mercosul-União Europeia por conta do não cumprimento de metas ambientais. Eu entendo que isso é uma pressão natural e que isso não vai inviabilizar o acordo de forma grave, até porque ele já foi chancelado, entre aspas. Sim, precisa partir para as aprovações, mas a princípio esse acordo está assinado. A princípio ele já está assinado, o que falta de fato é um diálogo com os países de forma interna. Por exemplo, um agricultor da França, ele jamais vai querer pactuar com um acordo desse, por quê? Porque a França é um dos países mais protecionistas do mundo para a agricultura. Sem dúvida. Então, um produtor de leite francês, ele jamais vai querer que a França importe o leite do Brasil. E, enfim, não só a França, mas estou dando esse exemplo. A gente pode dizer que isso é muito mais especulativo do que necessariamente gere algum impacto dentro do acordo, doutora? Eu creio que o impacto, a pressão, ela sempre vai existir. Eu me recordo muito quando o Brasil aprovou, eu ainda era um pouco mais nova, mas eu estudando, me recordo bastante de quando o Brasil implementou o Plano Real, isso foi em 94, e havia uma pressão muito grande dos Estados Unidos, da Europa, em questões econômicas. E justamente pelo fato de nós termos tido mudanças, não só no governo, mas também no próprio Itamaraty, esse tipo de pressão e uma provável apresentação de um risco vai existir, mas não entendo que vai prejudicar o acordo como um todo. Agora, a questão do agronegócio em si, nós temos aí o Brasil, ele vai ter pela frente uma grande possibilidade de diversificar as suas commodities trabalhadas no agronegócio, principalmente o leite. A China já sinalizou bastante essa questão da compra do leite brasileiro, entre outros itens que ultrapassam aí os grãos. Os novos decretos que foram assinados são 2 decretos. Um que instituiu uma comissão brasileira para tratar de assuntos da Organização Marítima Internacional. E o outro decreto seria justamente a questão da redução do teor de enxofre nos combustíveis de navios. Então, o Brasil ele abarcou para si metas ambientais. Se vai ser positivo, eu entendo que muito. São plausíveis? Essas metas? São plausíveis porque a Agência Nacional de Petróleo, ela já editou uma resolução, se eu não me engano, acho que é a 789 de 2009, para que as refinarias, a partir do ano que vem, já baixem o teor de enxofre nos combustíveis a serem comercializados dentro dos navios. E fora isso, o que eu tenho percebido é que o Brasil, justamente pelo agronegócio ser um alvo muito grande da pressão internacional em relação a desmatamento, reserva legal, o que o Brasil tem feito é abarcar todos esses compromissos ambientais no que diz respeito à cadeia logística principalmente, e a cadeia logística ela é um fator predominante e necessário, essencial para o escoamento da produção. O Brasil está abarcando isso justamente para que o seu produtor ele seja blindado em relação a pressões internacionais do tipo. O produtor brasileiro ele transporta, como eu disse, o grão num modal rodoviário ou num modal de transporte que não é o adequado ou que tem muitos gases de efeito estufa. Então eu vejo isso como uma coisa muito positiva. E aí eu queria fazer um recorte exatamente nisso, pegar a opinião da Valéria. A gente sabe que o Brasil está querendo investir no modal ferroviário. A gente sabe que pode-se haver, de alguma maneira, impactos ambientais nesse sentido. Isso pode ser um fator complicatório, é a minha primeira pergunta, e o telespectador em casa, muitas vezes, quando passa pelo Porto de Santos, vê a falta de infraestrutura e também ele parte para o apelo do meio ambiente. A gente sempre tem a mania de comparar o Porto de Santos com portos internacionais. E aí eu vou te questionar, minha segunda pergunta nesse sentido, Valéria. Como é que a gente está comparativamente com os portos internacionais nesta questão de meio ambiente? A gente está atrasado ou a gente acompanha as melhores práticas internacionais? Eu acho que o nosso governo, né, tanto as agências ambientais, digamos assim, do nosso governo, elas têm regras muito estritas, né, no Brasil com relação à proteção do meio ambiente em geral, especificamente sobre a fauna, que não necessariamente se tem em outros países. Então, eu acho assim que a nossa legislação, ela protege muito bem o meio ambiente, né?
E a grande dificuldade, eu acho, do nosso governo é a fiscalização. Porém, eu acho que a nossa legislação, ela é sim muito forte e... Somos bons em fazer leis, mas ainda temos aí, assim, muitas dificuldades em fiscalizar. Tomara que a gente consiga melhorar, né, nesse quesito, porque aí sim o nosso sistema de proteção ambiental, né, ele fica bem, digamos assim, bem comparado com portos internacionais. A gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes de finalizar, eu quero pegar o depoimento também da doutora nessa questão do desenvolvimento do modal ferroviário. A gente sabe aí que existe esta intenção, principalmente por parte do governo federal. A gente deixou de desenvolver este modal, ele é extremamente importante. E essa questão do meio ambiente, ele pode, de alguma maneira, impactar neste desenvolvimento e não contribuir para que esse desenvolvimento do modal ferroviário venha a ocorrer? O modal ferroviário ele foi alçado a um patamar maravilhoso, isso no século XIX. No século XX acabou voltando houve uma decadência muito grande. E eu vejo com muitos bons olhos o que principalmente a NTT vem fazendo hoje. O Ministério da Infraestrutura, que era o antigo Ministério dos Transportes, já assumiu um compromisso, já assinou, inclusive, novas tratativas aí, inclusive estendendo o prazo das concessões das concessionárias para que elas possam fazer melhorias na malha ferroviária e ampliar a malha ferroviária para que haja o escoamento das nossas commodities via ferrovias até os portos. E, sim, a questão ambiental, as ferrovias, elas têm um impacto, a construção, claro, sempre vai gerar um impacto, mas a longo prazo, uma ferrovia, ela causa um impacto muito menor. Haja vista quantos caminhões você precisa quantos containers você consegue trazer para o porto via caminhão e quantos containers você consegue trazer via ferrovias. Então é algo maravilhoso, eu realmente torço, venho acompanhando, a NTT ela vem fazendo um trabalho unificado entre os modais, eu venho acompanhando de perto, inclusive tenho colegas na NTT, e a visão é essa, integrar os portos com ferrovias para que haja um melhor escoamento das nossas cargas. Me parece que, comercialmente falando, a gente está com o nosso trem nos trilhos, mas a questão da infraestrutura, me parece que o nosso trem ainda continua desgovernado. Infelizmente, a gente chegou ao final do nosso programa, mas antes disso, quero agradecer a presença da Valéria aqui no nosso Porto e Negócios. Valéria, muito obrigado pela tua presença. Espero honestamente que nessa temporada de 2019 eu possa contar mais vezes com você aqui na poltrona do Porto e Negócios. Certamente, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Maria Cristina. Eu que agradeço. Queria também agradecer a doutora Maria Cristina. Muito obrigado pela tua presença, foi um prazer enorme te ter aqui. Já estendo o convite também a você para que a gente possa voltar a debater esse tema tão importante que gera uma série de dúvidas dentro da nossa sociedade e da comunidade portuária também. Eu que agradeço muito, gostaria inclusive de agradecer a Ilka, porque posso chamar de Valéria, né? Lógico, claro. E a Valéria, que nós precisamos de excelentes técnicos para atuar nessa área, para garantir inclusive a nossa própria preservação, não só dos animais, mas garantindo a preservação dos animais, garantimos a preservação da raça humana. Exatamente. Essa é a visão. E agradecer também, não poderia deixar de agradecer à Universidade de Santa Cecília, claro. Eu sou professora na universidade, pesquisadora junto com o professor Adilson do NEPONTE, que é o nosso núcleo de estudos marítimos, portuários e territoriais. Gostaria muito de agradecer. Adilson tem cadeira cativa aqui, né? Então, eu tenho que agradecê-lo porque ele também é um grande responsável pelos meus aprofundamentos aí dentro da área do ambiental portuário, e também agradecer ao escritório Lauan Gontijo Advogados, né, meu sócio Antônio Lauan, por me permitir estar aqui hoje e assumir os compromissos para mim no escritório. Nós que agradecemos. Felizmente, chegamos ao final do nosso programa. Porto e Negócios vai ficando por aqui. E lembre-se, empreender no Brasil é se jogar de um precipício e construir um avião durante a queda. Um forte abraço e até semana que vem.
Porto e Negócios, patrocínio Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Apoio Grupo Gelog, Grupo Iamã. Apoio institucional Concais, Porto de Santos. Realização Santa Cecília TV, 22 anos.